Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós falamos sobre as tentações de Jesus. Lembramos que os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, logo depois do seu batismo por João. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ali ele fica 40 dias e 40 noites jejuando, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. No final dessa permanência, vimos como Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar a sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques. Vimos como a primeira tentação foi: se és o Filho de Deus, faze com que essas pedras se transformem em pão. Comparamos, inclusive, essa tentação com o milagre da multiplicação dos pães. Colocar o pouco que se tem a serviço da comunidade, isso é divino. O milagre acontece. Querer transformar as pedras em pão no estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica, isso é coisa do diabo. Aliás, só recordando um desafio que um ativista francês, Raoul Forereau, fez lá na segunda metade do século XX, e que sempre me fez pensar, e ele dizia o seguinte: se todos os países do mundo reservassem um dia no ano de orçamento para fins de armas e guerras, um dia desse orçamento no ano seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Adivinhem se os países da ONU resolveram assinar esse desafio? O fato é que estamos com a fome aí até hoje, mas bastaria um dia. Por isso é que transformar as pedras em pão é coisa do diabo. Colocar a partilha é coisa divina. Só que exige a confiança e a generosidade. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois vimos a segunda tentação, que é, de certa maneira, tentar o próprio Deus. O diabo insinuou para que Jesus tentasse o próprio Pai. De que maneira? Se és o Filho de Deus, então vai para um lugar alto, né? Joga-te daqui para baixo, porque está escrito que ele mandará os seus anjos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tem muita gente que quer se servir da religião justamente para isso. Como se Deus fosse obrigado a realizar milagres, como se Deus fosse obrigado a realizar as curas. Ele cura. Ele faz milagres. Os nossos santuários estão cheios de ex-votos. Basta ir em Aparecida, a gente vai ver a Sala dos Milagres lá lotada de testemunhos de todas as partes do Brasil e dos mais variados tipos de milagres. O mesmo se diga lá do Santuário do Pai Eterno e tantos mais. Deus faz curas, Deus faz milagres, mas é por gratuidade, não é que ele seja obrigado a fazer. De resto, nós não estamos na igreja para ter prosperidade, nós estamos na igreja para servir. E ao servir, nós saímos ganhando. Mas como efeito colateral, não como objetivo primeiro. Aquele que vai na igreja para se enriquecer está fora do caminho. Jesus é muito claro: quem quiser me seguir, tome a sua cruz dia após dia e me siga. E a terceira tentação da ambição, né? O diabo que o leva no píncaro do templo e diz: olha, contempla aí todos os reinos da terra, tudo isso é meu. O que, aliás, é uma mentira, né? Não é que o diabo é dono do mundo, em todos os casos, até aí já fazia parte da tentação. Tudo isso é meu. Pois eu te dou tudo isso se prostrares diante de mim e me adorares. E Jesus não tem dúvida e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então vejam, meus queridos, Jesus
ao ser tentado, ele é tentado no nosso lugar. E com tentações às quais nós mesmos estamos submetidos. Mas ele é tentado para nos mostrar que, na fé, é possível superar as tentações. Bom lembrar sempre de novo que tentação não é pecado. Se Jesus foi tentado, nós também poderíamos ser. Maria foi tentada? Com toda certeza foi tentada. Caiu na tentação? Aí está a diferença. Então, tentação é uma coisa, pecado é outra. O pecado é consentir na tentação. O Catecismo fala que essas 3 tentações de Jesus recapitulam, de certa maneira, as tentações que o próprio Adão sofreu, e não apenas Adão, Israel no deserto também. Então, são uma recapitulação dessa história do mal. Adão que queria ser igual a Deus, né? Se comerdes do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, os vossos olhos se abrirão e vós sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. As tentações do povo no deserto, do bem-estar, do alimento fácil, do comodismo e particularmente de adorar outros ídolos, de colocar Deus a próprio serviço. Então as tentações de Jesus recapitulam as tentações de Adão e do povo de Israel no deserto. E o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz que o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. O tempo oportuno virá na hora da cruz. Ali no Horto das Oliveiras, ali nós temos a tentação por excelência de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice. Pregado na cruz, mais uma vez, meu Deus, por que me abandonaste? Vejam, o diabo não desiste. Ele vai esperando as melhores oportunidades quando estamos mais vulneráveis, quando estamos menos fortes, né, para resistir, e quando estamos vivenciando determinadas situações que nos questionam, que questionam a nossa própria fé. A palavra certa é essa, quando estamos vulneráveis. Ele é covarde, não bate de frente, não. É sempre nas situações que podem parecer mais vantajosas para ele. De qualquer maneira, Jesus venceu as tentações. Os evangelistas, parágrafo 539, os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão. Ficou fiel enquanto o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre a perfeição a vocação de Israel. Contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto, como nos diz o Salmo 95, versículo 10º, Cristo se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso Jesus é o vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para tomar-lhe a presa, retomar-lhe a presa. Essa é uma comparação que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27, né? O homem forte, ele doma o homem mais forte doma aquele que, mesmo sendo forte, ele tomou a presa, né? Jesus é o mais forte que retoma a presa. Retoma o pecador que estava aprisionado pelo diabo. Então a vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. Então, meus queridos, vamos aprendendo do nosso Senhor como tentação existe, mas nele nós somos mais que vencedores, inclusive para superar todas as insídias do maligno. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.